Talvez seja o aspecto mais difícil, né, do amadurecimento da nossa masculinidade, é esse entendimento que a gente, por causa dos traumas da nossa existência, mediante o pecado de Adão, muitas feridas, né, na nossa existência, pela nossa distância do nosso Pai Criador, foram geradas dentro de nós. Então, nosso excesso afetivo às nossas mães é por causa da estrutura pecaminosa que nos foi dada por causa do pecado de Adão. Então, quanto mais cedo o indivíduo se assumir diante da obra redentiva de Jesus Cristo, mais esse indivíduo pode ser uma resposta social da parte de Deus para o mundo. Pode prestar atenção que aqueles que fizeram histórias não foram filhos, foram homens. Então, eu não quero menosprezar aqui, né, a relação que nós temos com as nossas mães, mas ser filho interfere no nosso apostólico. Filhos não são enviados, só homens são enviados. Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Todas as áreas da nossa vida. Ser homem é se tornar uma flecha apostólica que Deus envia às nações, à sociedade, para plantar igreja, abrir empresa, fazer negócio para o reino de Deus. Um homem é um desbravador. Um filho não. Um filho é alguém que está reclamando de uma ausência. Ele está reclamando que algo foi tirado dele e ele quer ser compensado por aquilo. Um homem não. Travou. É pra cá? Pra onde? Travou. Passou. Pais. Paternidade tardia e retardo da masculinidade. Todo homem carrega consigo profundo anseio pelo seu pai e pelos seus pais tribais. Aqui está a segunda tragédia. Se não é o complexo materno nosso inimigo, a orfandade se torna a nossa maior inimiga. Porque todo homem carrega dentro de si um profundo anseio pelo seu pai e pelos seus pais tribais. Há dois tipos de orfandade, a presente e a ausente. Quando se fala em orfandade, automaticamente se fala da ausente, seu pai te abandonou. Mas tem a presente, que é tão violenta quanto a ausente. Tem um pai presente que não é um molde do nosso destino, também causa uma profunda ferida na alma. É como se não tivesse. Porque tem pais que ficaram em casa e nem o cachorro da casa respeita ele. Aí o dano é igual, ou o dano é maior. Como eu disse no início, todos os excessos exteriores talvez tenham raiz na orfandade. Nós buscamos pais postiços, pais exteriores, pais falsos, para tentar compensar uma ferida interior que nós carregamos. E quanto mais pais postiços a gente for atrás, mais a nossa ferida ela aumenta. Eu trabalho muito, né? Daqui a pouco eu vou passar um vídeo sobre um dos nossos projetos sobre homossexualidade, com ênfase em transexualidade, né? Quase toda a raiz de homoafetividade é uma relação paternal. Ou a pessoa está buscando um pai que não teve, ou a pessoa está fugindo de um pai que teve. A lésbica geralmente foge do homem que viu. O gay, o homem, o homossexual, ele busca no colo de outro homem a afirmação do pai. Muito louco isso, né?
Se Freud tivesse vivo, o Conselho de Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise iria perseguir ele. Mas na época dele, ele afirmava que a homoafetividade era uma problemática psíquica. A pessoa tinha problemas mentais. Hoje dá cadeia se falar isso, né? Porque ele era muito violento nos experimentos que ele tinha. Por exemplo, Freud fez uma análise psicanalítica nos manicômios. Olha como é importante. Aqui eu vou voltar para onde eu falei sobre o prazer da tua mulher, quem é casado. E quem não é, já guarda isso para quando você casar. Freud quis descobrir o porquê, o grande número de mulheres internadas em manicômios na época dele. Ele foi fazer uma experiência com cada uma delas. Qual a conclusão de Freud? Mulheres que jamais tiveram orgasmos enlouqueceram. Por quê? O ser humano é um ser sexual, criado por Deus para ser sexual, para celebrar a sexualidade. O sexo é uma fome, o prazer é um alimento que sacia nossa fisiologia. Então, quem goza vive melhor. Está aqui? E um homem de Deus, ateu, afirmou que quando uma mulher não goza, enlouquece. Um homem que não é de Deus, é isso que eu queria dizer. Não, apaga. Tem que editar isso aí, Deus me livre, hein? Freud não era um homem de Deus, era um ateu terrível. Perseguiu de maneira agressiva. Mas como eu sou um artesão social, eu não tenho um problema em ver verdade até na boca do diabo. Até o diabo me ensina algo. O que, Anderson? Perseverança. É vascaíno, sabe o placar final. Estou desanimado, eu olho para o diabo, lavo o rosto e digo, não desista, cabo. O diabo não está desistindo. Por que você vai desistir? Então eu sou daqueles que sabe comer peixe sem engolir espinho, entendeu? Por isso que eu vou citando todos esses homens, por mais que eles não tenham sido homens de Deus e não respeitaram nem glorificaram ao Senhor. Mas há um percentual de verdade que a gente pode... C.S. Lewis, né, o escritor de Nárnia, falava muito disso, né? Ele dizia, eu jogo fora toda a cosmovisão filosófica de Freud, mas eu acredito que todo cristão tem que entender um pouco de psicanálise. Foi isso que Lewis disse. Então, é bom para a gente montar um mosaico. Mas olha que interessante para nós. Mulheres que não tiveram orgasmos enlouqueceram. Então é para voltar para casa mesmo, desejoso de ser um homem que ainda não foi. Surpreender a esposa. Então, afirmo eu que quase todo problema da humanidade é um problema de orfandade, de paternidade. Preguei domingo, né? Está no YouTube, uma mensagem, se você quiser ir atrás, está fresquinha. Marido, pai e orfandade. Se nós homens soubéssemos a dor e o dano da orfandade, meu irmão, jamais sairíamos de casa. É terrível demais. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos essa sensação que o meu filho escreveu no papel lá. Que até surpreende, eu não sei se você é assim, mas eu me cobro muito, né? Então eu prefiro entender que não sou, do que sou e entrar num berço esplêndido para não me esforçar mais. Então estou me cobrando ao máximo para continuar constante, ok? Então quando meu filho vem e escreve para sua professora dizendo, eu me sinto seguro, aquilo traz um consolo, glória a Deus. Glória a Deus. Então, cada viagem que eu faço para pregar o Evangelho, ele derrama uma lágrima. Ele não quer que eu saia de casa. Um dia ele me disse algo que me arrebentou. Ele disse... Mas eu falei, pô, cara, às vezes você está aí em videogame e nem quer ficar comigo aqui. Aí ele diz, eu não preciso, pai, eu só quero passar correndo e te ver deitado no sofá. É a melhor cena para mim. E toda vez que eu passo e não vejo meu pai no sofá, meu coração dói.
Porque às vezes está lá o dia inteiro, ele no videogame e eu agarrado com minha nega no sofá. Ou assistindo Netflix, ou, entendeu? Orando em línguas no sofá. Mas a sensação, há uma fronteira nesse lar. Se esse homem não estiver deitado naquele sofá, eu me sinto sem fronteira. Então ele, graças a Deus, não vai ter o anseio, né? Mas talvez eu também não seja um pai pleno e um dia ele vai ter que encontrar um outro homem que vai ser um tipo de mentor para dar a ele talvez algo que eu não dei. Isso não é um problema e nem uma falha. É que às vezes eu não vou conseguir suprir, né? Tenho 3 filhos, cada um com uma especialidade distinta. O mais velho, melancólico, contemplativo, quebrantado ao extremo, não posso arrochar que chora com muita facilidade. O do meio está autista por enquanto. O mais novo, enlouquecido, profeta, está nem aí, entendeu? É o do porquê, o não aceita ser derrotado com facilidade. Eu falei, é perfil de profeta e de milionário. Esse menino vai me dar milhões, cara. Porque ele não aceita ser, não aceita contradição. Argumentativo ao extremo, com 4 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, nem sempre como pai eu vou conseguir suprir todas as variáveis, né? Porque são personalidades distintas. Então todo homem tem esse profundo anseio pelo seu pai. Então a afetividade eu darei. Mas pelos pais tribais, que é o legado, é por isso que é magnífico. Quando eu não achava religiosa, pastor, aquelas orações, quando eu via um irmão assembleando, por exemplo, aí mudava a voz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu falei, por que isso? Por que não fala logo, meu pai? Mas para o judeu é belo, é estético, é a história, é o legado. Quando ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está acessando a memória histórica que transcendeu de geração em geração. E isso é emocionante. Porque ele está acessando justamente isso, os pais tribais. A história de Deus intervindo na humanidade. Então, para homens maduros, eu sempre recomendo pais vivos e pais mortos. Cerque-se de homens, no mínimo, 20 anos mais velhos que você. Você não vai ser homem rodeado de homens da sua mesma idade. Saia daqui com essa missão. Cercar-se de homens. Nem que precise pagar. Pague. Para estar cercado de homens que te sirvam como referência espiritual e moral. Como assim pagar? Ir a uma conferência, ir a um encontro. Principalmente quando vê os cabelos brancos, não precisa ir lá, olha quem vai estar lá. Você cercar-se de perspectivas e referências que você não tem. Porque o cara da mesma idade mente para você. É o cara que está rindo, entendeu? É o cara que está celebrando a mesma coisa que você. Ou seja, não tem contradição. Se você está cercado de pessoas que são iguais a você, têm a mesma idade que você, que enxerga o que você enxerga, você nunca vai ser esticado, nunca vai ser desafiado, confrontado. Eu acredito que é Joel dizendo, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, aqui um conselho. Quem é novo, cerque-se dos antigos, para você ter visão. Você não vai ter visão andando com jovens como você. Você só vai ter visão se você andar com velhos. Ok? E a coisa mais linda, você ver jovens visionários. E a visão só vem pela mesa de conselheiros. Mas a profecia também diz que os velhos teriam sonhos. Ou seja, um irmão de idade mais avançada também não pode entrar na arrogância de que o jovem não sabe nada. Ele precisa cercar-se de jovens que dê a ele mais paixão para ele continuar sonhando. Está com 70 anos, tem amigos de 30
Porque vai lembrar os primeiros dias de paixão, ardor missionário, fervor, e não dizer, esses meninos não entendem nada, pintaram a igreja de preto. Não, temos muita coisa a dizer. E precisamos fazer essas conexões para as coisas andarem mais rápido no reino. Cura, que é o último fundamento, é o que as civilizações chamaram de rito de passagem. Qual é a problemática? Por incrível que pareça, nenhuma civilização, nenhuma sociedade que funcionou celebrou a adolescência. Não sei se você sabe, mas a adolescência é um advento da psicologia moderna, século XIX para cá. Por exemplo, não sei se você é judeu, tem algum judeu aqui, conhece algum judeu. Converse com um judeu. O povo hebreu, o povo judeu não celebra a adolescência, não existe adolescência. Nenhuma civilização primária que funcionou celebrou a adolescência. A adolescência é do século XIX para cá. O diabo tem as suas maneiras, irmão, de desconstruir o que é valoroso para Deus. Como eu disse, há uma agenda para desconstruir a masculinidade. Uma das maiores invenções do diabo para proibir o homem de ser homem foi criar a adolescência. Porque quem é o adolescente? É o indivíduo perdido num limbo. Ele é adolescente, não é assim a fala? Ele aprende, não aprende. O judeu considera que o filho é homem com 13 anos. Os gregos de Esparta abandonavam um filho na violência da vida por 1 ano. E se ele voltasse vivo, ele era batizado como um homem. Ele era jogado às feras, ao relento, por 1 ano. A sua família negava a ele parentesco. Ele é um ninguém. E ele só vai ser um alguém se ele conseguir sobreviver 1 ano e voltar para casa. Pastor, que violência, mas trouxe a civilização até aqui, irmão. Que é melhor isso do que essa geração leite com pera. Eu penso o seguinte: começou a dar tudo errado, irmão, quando proibiram o mertiolate de arder. Fala aí. E quando substituíram o Todd pelo Quick. Lembra do Quick? O rosinha? Quick é coisa de vó, irmão. Menino com a boca rosinha. Quer Quick, vovó? Um dos nossos pastores fazia aula com um professor de grego que conheceu uma família judaica no qual o pai morreu e o filho com 14 anos assumiu o lugar do pai, quadriplicou a riqueza da família. Porque não há limbo, não há intervalo para ele, só há infância, e mesmo assim a infância já é ninja. Entendeu? Porque com 5 anos já é chamado para a primeira peneira para o rabi. E tem que saber a Torá de cor, com 6, 7, 8. Então ele só vai aprender a profissão dos pais aos 11, 12, se ele foi rejeitado pelo rabi. Coisa que aconteceu com Pedro. Eu perguntava a Jesus, é assim mesmo? Tu passou e disse, vem comigo, e o cara... Falei, um encanto, uma magia? Imagina, Jesus vai passando, vem comigo. E o cara levanta e vai. Aí um dia eu falei, Senhor, é assim mesmo, a Bíblia tem um intervalo. Senhor sentou, pediu um café, explicou, calculou, olha, visitou a casa do cara, jantou. Não, é assim mesmo, meu filho. Por quê? Para o judeu, a maior honra da família era o filho ser escolhido por um rabino, para ser seu aluno. Então, quando Jesus chamou, por exemplo, Pedro pescador, é porque Pedro foi rejeitado quando criança por um rabino. E Jesus era um rabino. Então, quando um rabino se apresentou diante de um adulto frustrado, o rabino disse, venha, para onde? Ser meu aluno. Aí ele abandonou na hora. Pai, tchau. Jogou as redes e foi. Que é a cura também de orfandade que Jesus gerou em Pedro. Porque o sonho do judeu é ser mestre. Eu só posso ser mestre e seguir um.
Mas onde que eu estava antes de falar isso? Ah, tá. Que essas civilizações não celebraram a adolescência. Adolescência é uma criação diabólica. Por que é diabólica? Porque introjetou na nossa existência o tardiamento da masculinidade. A Darren Patrick é um pastor calvinista que escreveu um livro chamado O Plantador, sobre plantação de igreja. Lá ele trabalha a masculinidade, o homem como rei, profeta e sacerdote. E ele afirma numa pesquisa do Instituto Barna que os maiores consumidores da indústria do videogame não são as crianças, é o público masculino adulto entre 24 e 38 anos de idade. Pastor Anderson, eu não posso ser adulto e ter um videogame? Porque o cara chegou para mim e disse, tem videogame de adulto. Ponto de vista meu, tá, irmão? Falo como homem, vou falar como Paulo agora. Para mim, o simples fato de um homem adulto, casado, com filhos, ter um videogame, já é muito eloquente sobre aquilo que Deus não está fazendo na sua vida. Porque a minha pergunta é se isso é um hobby. Hobby todos nós temos, ok? Mas se for uma fuga, você peca contra o seu propósito. Porque nenhum homem aqui de cabelo branco que deu certo foi criado com subterfúgios como esse. Somos uma geração extremamente adoecida, virtualizada, e a depressão de quem tem mais de 40 anos aqui para frente era curada na enxada, sim ou não? Não tem essa, quero morrer. Não tem essa, quero cortar meu pulso. Não tem essa, quero pular da ponte. Sim ou não? E os nossos filhos estão envoltos de uma geração que não consegue mais nem ouvir falar a verdade. Eu tenho medo de falar a verdade hoje para as ovelhas, porque eu tenho vai que se mata, faz uma carta, diz o pastor me confrontou. Tenho medo, sério. Estou confessando aqui, velho. Porque tudo foi na porrada. Pastor me deu porrada, mãe me deu porrada, a vida me deu porrada. Mas a gente não pode mais dar porrada, está frágil demais. Homens de açúcar. Porque geramos a adolescência e a adolescência gerou a adultescência. Porque tem a reversão também. Homens que não tiveram uma boa adolescência, trabalharam, se tornaram prósperos e aos 50 quer ser adolescente novamente. E a coisa mais ridícula do universo é um homem que deveria ser um ancião querendo agora ser o gatinho da balada. Não é bonito. Porque Salomão disse em Provérbios que a honra do homem são as cãs. Cabelo branco. Salomão disse. Então nem pinte seu cabelo, é uma desonra à sua história. Salomão disse que a honra de um homem são seus cabelos brancos. Oh! Que história, é olhar para você e baixar a cabeça, reverenciar, saber que tem alguém que lidou com a vida de maneira extraordinária que eu preciso aprender. Então, para resgatar a nossa masculinidade, temos que resgatar a nossa paternidade. Não podemos criar os nossos filhos para a adolescência. Já temos que introjetar neles o que os espera no destino. Minha esposa é mais agressiva que eu. Ela disse que com 20 anos, nenhum deles é para estar lá em casa. Ele, ô mãe, com 20 anos, eu não quero vocês mais dentro da minha casa. – 11 anos tem o mais velho, já está ouvindo isso. Minha esposa foi fazer um procedimento cirúrgico, estético, né? Ficou com a barriga toda roxa. Aí eu voltei e falei, mulher do céu, que loucura é essa?
Aí ele chegou da escola. Quando ele chegou, ele disse: mãe do céu, o que foi isso? Aí eu disse: vou tirar uma onda, né? Que eu tenho um taco de beisebol lá em casa, desse tamanho, que eu chamo de Jesus. Quando os caras querem namorar com as meninas da igreja, eu falo: gabinete com Jesus. Aí eles já sabem. Vacilou, eu pego os lobos. Aí eu disse: fui eu, brigamos aqui, eu dei umas pancadas na tua mãe com o meu taco. Para ver o que ele ia dizer, né? Aí ele riu. Ah, saiu rindo, né? Até parece. Falei: foi, rapaz, brigamos. Deu tudo errado aqui. Dei um couro na tua mãe. Olha o que ele disse com 12 anos. Parece que eu não sei o que você prega. E o que é que eu prego? Que a esposa é mais importante que a mãe. E se a esposa é mais importante que a mãe, tu bateu na minha mãe, coisa nenhuma. Então, qual é a alegria? Que eu preguei isso domingo, no Dia dos Pais. Que eu não sou aquele pai cristão por ser pastor alucinado, que, entendeu? Que fica forçando o filho uma espiritualidade indevida. Não, é orgânico. Se ele não vê, o que eu vou dizer é menos importante. Então eu quero que ele veja e pergunte por que eu faço como faço. Para mim, a eficácia vem daí. Então, para mim, é essa hora que me emociona muito. Nunca doutrinei, nunca forcei uma verdade. E ele vem e diz: eu sei o que você prega, eu sei o que você crê, eu sei o que você vive. Para que os homens fiquem curados, precisam ativar dentro de si o que não receberam exteriormente. Você precisa encontrar sua orfandade, sua dor, para então encontrar o seu sucesso, sua plenitude, identidade e destino. É aquela pergunta de Deus a Adão: onde estás? Sobre isso aqui. Não foi uma pergunta geográfica. Deus não quer saber se ele está atrás da árvore, porque Deus é onipresente. Ok? Aquilo foi quase filosofia. Deus puxou a cadeira, sentou e filosofou. Quem és? Para que tu existes? De onde você veio? Para onde você está indo? Qual o seu nome? Qual o seu nível de integridade interior? Qual o propósito da tua existência? E Adão já não sabia mais responder. O ser pleno, por causa da interferência do pecado, se tornou quem se tornou. E a nossa masculinidade só tem resgate nesse rito de passagem, que é esse encontro consigo. Porque se um pai não te deu, você precisa chegar a um nível de plenitude tão grande para se tornar o seu próprio pai. Se você não tem e você não vai ter, você precisa ser seu próprio pai. Porque não tem como você chorar para sempre. Não tem como você ficar na defensiva para sempre. Não tem como você ficar em posição fetal para sempre, querendo ser salvo, querendo que Deus mande um cavaleiro num cavalo branco um dia para salvar você. Você vai ter que dar uma resposta à vida. Você vai ter que pegar o estrume que lançaram sobre você. Deixa eu melhorar. Você vai ter que pegar as fezes que lançaram sobre você e fazer estrume. Porque, incrível que pareça, quanto mais podre for a terra, mais fecunda pode ser a colheita. Te deram fezes. A vida foi cruel com você. Pegue as fezes e faça estrume. Eu fui numa terra seca, onde faz sentido o que eu estou dizendo. Dá árvore aqui, pastor? Não dá não, só se a gente botar estrume. E de onde vem o estrume? Das fezes. Então nem tudo que deu errado dará errado para sempre. E para aqueles que amam a Deus, até o que está dando errado é para dar certo. Deus tem um plano. Sozinhos nós já somos maioria. Deus tem um plano. E o que é mais interessante é que onde você sofreu,
Deus ama te dar uma autoridade. Não teve pai? Deus é comediante demais. Vai te tornar você um pai espiritual. Passou fome? Deus vai te prosperar muito para evitar que pessoas passem. Deus sempre é contraditório na medicina. Ele nos torna o oposto daquilo que nos feriu. Porque curados nós temos identificação com a pessoa que está sofrendo e como nós sofremos. Nós temos agora uma misericórdia mais eficiente que de outra pessoa. Temos a unção, temos a compaixão, temos a provisão para resolver o problema. É por isso que às vezes Deus não evita algum sofrimento. Estava tratando com o pastor de cedo. Os sofrimentos pecaminosos foram resolvidos na cruz, ok? Ninguém aqui precisa expiar a culpa, mas existem sofrimentos didáticos que são do ambiente sociológico. Então Deus redimiu você, mas não vai redimir sua esposa por tabela. Então você vai ter que lidar com a resistência que ela tem ao Espírito Santo. Então é um sofrimento, você está aqui? Até que ela responda como você respondeu, vai ser um processo. Mas o mais interessante é que quando você consegue, você se torna a solução do problema que um dia você enfrentou. E isso não tem preço. Aí você passa por esse rito. Eu tenho consciência dos meus ritos de passagem, 2 deles. Um eu não posso falar, um eu falarei. Um foi quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E não tinha nada para comer lá em casa, ainda em Maceió. E um dia passei com minha mãe pelo posto de gasolina e perguntei para minha mãe, quem que são aqueles garotos? Um monte de garoto. Ela disse, trocador, cobrador de van. Aí um dia, nada para comer em casa. E eu disse para mim mesmo, com 9 anos, dizendo, minha mãe não vai passar fome. E esperei todo mundo dormir, 3 da manhã, acordei, vesti roupa, saí de casa e fui para o posto. Cheguei lá, uns 30 garotos, aí as vans iam passando e pegando os garotos bons que já eram conhecidos, né? E acabou que ninguém me escolheu. Deu 9 da manhã, os trocadores, os motoristas levaram todos os garotos, ficou só eu. Ninguém me quis, né? Novo, né? Não sabia se tinha experiência ou não. Aí 9 da manhã passou uma van. Tem algum garoto aí? Perguntou pro cara do posto. Não, já levaram tudo. Tem esse cabacinho aqui, ó. Nunca trabalhou, mas tá querendo aqui, ó. Não tem outro? Bora, garoto. Fiquei 9 anos de idade, fiquei 3 dias fora de casa, em Maceió e nas cidades do interior de Alagoas, na van. Cobrador da van. Minha mãe desesperou, foi em ML, hospital, delegacia. Voltei só 3 dias depois. R$20 por 3 dias de trabalho. Comprei um frango e um saco de batata inglesa, 1 quilo de batata, com R$20. E eu lembro a sensação. Um saco de batata numa mão, um frango na outra mão. Eu lembro da sensação de virar aquela esquina. Minha casa era no final da rua. Eu lembro a sensação de virar a esquina, estufar o peito e dizer para todos, né? Porque nordestino gosta de uma calçada, né? Estufando o peito, dizendo, olhe para um homem vindo do campo de batalha com a cabeça dos seus inimigos. Aí eu me tornei para mim um pai que eu não tive. E é assim até hoje. Não tive o pai. E talvez os pais espirituais também não conseguiram acessar o lugar das minhas orfandades. Mas eu não posso reclamar orfandade para sempre. Eu tenho 3 filhos.
Eu tenho uma esposa, tenho uma igreja local, eu tenho um ministério que prego em 15 países por ano. Eu não posso ficar reclamando para sempre. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma postura. Eu tenho que quebrar o ciclo vicioso de avós e pais que feriram mulheres, que viveram uma vida sexualmente descompensada. Meu pai era empreendedor, tinha 3 farmácias e foi ao nada por causa dos seus vícios sexuais. No céu e no inferno não existirão vítimas. Para Deus, todo mundo é protagonista da sua própria história. Ninguém é coadjuvante. Ninguém poderá chegar diante da presença de Deus dizendo: meu pai, meu passado, minha igreja, minha esposa. Não. Diante de Deus, todos nós somos protagonistas. Não há vítimas no céu. Não há politicamente correto no céu. Não existe identidade grupal no céu. Eu sou... Não, é o indivíduo sozinho que se apresenta diante de Deus dando a sua resposta. E o mundo está carente desses homens. Então imagina a que ponto chega, né? De tudo que aconteceu na minha vida, hoje, no dia do meu casamento com minha esposa, nossas famílias não irem ao casamento. E hoje nós sermos a única família de pé que sustenta todas as 2 famílias. E hoje nós sermos mantenedores de muitos parentes. De hoje eu consegui perdoar o meu pai e ele me ligar pedindo ajuda e eu estar disponível para ajudá-lo. De hoje eu consegui dizer para o meu filho: irmão, eu não nego, tá maluco, eu tenho vontade de chorar toda hora. Eu olho de bobeira do meu sofá para as minhas crianças, eu busco eles na escola, pega a pipoca para a gente comer, nós 4 no carro, e não tem dia que eu não me emocione. Com tão nobre missão. Eu puxo, pego, afirmo. Não porque eu estou amargurado mais pelo pai que eu não tive, mas pelo prazer, pela missão, pelo propósito, pelo valor do Senhor ter confiado tão nobre missão, como agradeci o apóstolo Paulo. Eu agradeço ao Senhor por ter me considerado fiel ao ministério. E eu faço essa mesma oração dizendo: sou grato ao Senhor por ter me confiado ser pai, ser marido. Então abraço meus meninos toda hora. Ei, fulano. Oi, pai, eu te amo. Eu também, pai, te amo. Não, eu te amo muito, meu filho. Muito de doer dentro de mim. Vem cá, me dá um abraço no pai. Ô, pai, de novo, vem cá. Eu te amo, meu filho. De agarrar minha mulher, eu te amo, bruxa velha. É o apelido carinhoso dela, é bruxa. Que a bicha é difícil, minha mulher é difícil. Bruxa velha. Irmão, o presente mais magnífico que você pode dar a Deus, se você o ama, é a sua masculinidade funcionando. Homem para ele, homem para uma mulher, homem para um propósito, homem para um compromisso, homem para os filhos, homem para o trabalho, homem para a igreja, homem para o próximo. E deixa eu falar algo terrível a você. Se você é um homem de Deus de verdade, você deveria estar cercado de homossexuais. Porque a maior carência deles é uma referência de homem. Então não tem essa, eu sou homem.
e não quer essas pessoas perto. Pelo contrário, se você é homem, você quer essas pessoas perto, para influenciar, para impactar, para ser referência. E cura não vem de graça, irmão. Vem de uma decisão que você toma. Quando a gente fala como pastores sobre santidade, a gente não está falando que ela é destituída de escolhas e lutas, irmão. Que de alguma maneira Adão ainda fica tentando mandar seus sinais para nós, né? Martinho Lutero, o reformador, numa reflexão dele, disse que achou que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo. Mas a triste notícia foi ele descobrir que o miserável sabe nadar. Então não tem nem como você acumular santidade. Ó, eu sou 5 anos santo. Se você der espaço para a velha natureza, ela vem feroz, irmão, como se você nunca tivesse sido crente. É violência, é ser homem. É dizer, rapaz, eu estou tentado, eu estou seduzido, mas eu não saio do meu lugar. Porque, irmão, ser tentado não é pecado. Então você pode, irmão. Às vezes tem momentos que você vai dizer a Deus, Deus, eu não tenho força para lutar. Então só me dê força para resistir. Às vezes, no máximo, você vai cobrir a cabeça das pancadas, irmão. Mas você vai dizer, Senhor, eu assumo um compromisso contigo. Eu não tenho força para reagir. Mas essa sedução não vai me tirar do lugar. Eu não tenho força para lutar com a situação. Mas cuida do meu coração. E bate a cabeça e a pancada come. Mas você está lá firme no mesmo lugar. Eu gosto muito da referência dos gregos de Esparta. Aquilo para mim é... Dá para escrever um livro sobre. Três coisas naquele filme. Eu já assisti mais de 50 vezes. Tem coisas que são a segunda Bíblia para mim. Entendeu? Que eu preciso de novo para me reinventar. Três coisas me chamam profunda atenção e me posiciona como um crente valente, como um homem de Deus. Que é quando o rei Leônidas vai com seus 300 para a batalha e um outro exército grego tenta auxiliá-los, né? E quando os reis se encontram, o segundo rei zomba de Leônidas, dizendo, só 300 homens para a batalha? E aquele homem com mais de 1000 soldados. E o rei Leônidas dá uma risada, ele era meio sarcástico, e pergunta para esse exército grego auxiliar, qual a sua profissão, filho? Artesão. E o seu filho? Músico. E o seu filho? Cozinheiro. Aí ele volta para os 300 e diz, espartanos, qual a sua profissão? E eles só batem no escudo. Au! Au! Aí o rei responde, eu tenho 300 soldados. A segunda coisa que me chama a atenção no filme é que quando aquele homem sai de casa, tá sua esposa e seu filho, e ele não foi afetivo na despedida. Que eu olhei dizendo, meu Deus, que faltou um romance aí. Era para ele pegar o menino no colo, beijar, cheirar, meu filho, eu te amo, vou voltar. E dizer, oh, minha amada, minha rainha, me espere. Não. Ele não se despediu da família. Saiu. Né? Ficou de frente para a esposa. Fez uma carícia na cabeça do filho e saiu. Quando ele está saindo, a esposa chama, porque ele esqueceu o escudo. Mas ela não o chama pelo nome natural. Meu amado, ô Leônidas, meu bem,
ela o chama pelo nome do seu propósito. Ela disse: espartano. E ele olha para trás. E ela vai até ele e dá para ele o escudo. E diz: volte com seu escudo em cima dele. Mas o que me fez chorar de verdade foi no fim, quando o rei morre com seus 299 soldados, porque um voltou. E quando o rei abre os braços para receber a chuva de flechas, ele relembra sua amada esposa. E ele diz: minha amada, minha rainha. E o que é poderoso é que o mensageiro que volta a mando do rei para falar sobre uma mensagem de vitória, dentro de um aspecto de aniquilação. Volte para Esparta e fale sobre a nossa história de vitória. E o mensageiro disse: vitória, meu rei? Vamos ser aniquilados. Ele diz: volte para a Grécia, volte para Esparta e diga pelo que morremos. Olha a sacada do rei. Se você não assistiu, eu recomendo. Reforça sua virilidade. Diga pelo que nós morremos. Não é diga que nós morremos na batalha. Diga pelo que nós morremos. E a última cena do filme, tem livro sobre, é o mensageiro dizendo: eu demorei 1 ano para entender a enigmática versão do meu rei sobre vitória. Mas depois de 1 ano eu entendi que ele tinha razão. E hoje, por causa do sacrifício dos 300, nós temos nessa plateia 10.000 espartanos livres, comandando 30.000 gregos livres. E o inimigo tem 4 para cada um de nós. E se você sabe, o espartano, na época, era a maior elite mundial de combate. Então, 300 apavorou Xerxes, seu pai, Atarxerxes, seu pai, Xerxes, e aniquilou grande parte do exército persa com muita facilidade. 300. Se não fosse a traição de Eufiates, eles seriam aniquilados apenas com 300 homens. Então era uma piada de criança, 10.000 espartanos, 30.000 gregos, e o inimigo tendo 4 para 1 grego. E o que nós podemos aprender com isso? Pelo quê? Não é o quê. O mundo está tentando ensinar os homens como viver. Não vai dar certo. Só vai dar certo quando nos ensinarem pelo que morrer. Se você tivesse que morrer hoje, pelo que você morreria? Então não é o que, é por que você está fazendo. Martin Luther King falou sobre isso. Que um homem não sabe viver até descobrir pelo que ele deve morrer. Pelo que você morreria? Que a transformação e o impacto às próximas gerações só virá a partir dessa resposta. Todas as suas escolhas precisam estar pautadas no que você morreria, pelo que você morreria. Sua escolha é fundamentada nisso. Eu sou fiel porque eu morro pela minha família, eu morro pelo evangelho, eu morro pela minha fé. Uma má escolha compromete os meus valores. Então não aprenda como viver melhor. Aprenda como morrer melhor. É por isso que a igreja perseguida não se sente perseguida. Porque ela não descobriu pelo que viver, ela descobriu por quem morrer. Por isso que eles não desistem de Jesus. Pastor Mário Freitas, que é líder da Missão Mais, que trabalha com a igreja perseguida. Fiz um evento com ele mês passado, convidei. Cada história extraordinária. Uma delas,
é que ele ficou missionário 4 anos na China. Só depois de 2 anos ele conheceu a igreja underground, que a China você não pode ter o culto coletivo. O cristão é subterrâneo, escondido. Se descobrir, prende, mata, tortura. E ele descobriu o primeiro crente da igreja underground que levou ele para o culto. Dirigiram 45 minutos. Andaram na selva mais 45. Ele diz: eu moro em Niterói, igreja 5 minutos da minha casa. Nunca mais eu reclamo, porque tinha dias que eu tinha preguiça de ir para o culto. Dizendo: é longe, 5 minutos. E quando eu cheguei no meio da selva, o prédio da época comunista abandonado, surrado, cheio de mato, quando eu abri, 300 crentes dentro adorando a Jesus. E eu fiquei ali tudo em chinês, mas a linguagem do Espírito não tem idioma. Deus está aqui, e adorei com os irmãos. Mas quando o pastor tomou a palavra, 2 famílias foram chamadas à frente. Uma muito feliz e uma muito triste. A muito feliz tinha um bebê no colo, e ele achou, vai apresentar o bebê, está feliz por causa do bebê. E a muito triste, alguém morreu, vai pedir oração. E a tradutora falou: não, é o ritual da Bíblia. Ritual da Bíblia, é. E aquela família muito triste, estava triste porque só conseguiu em 2 dias ler de Gênesis a Reis. E eles fizeram maratona em casa, filho, marido e mulher, lendo a Bíblia exaustivamente de 5 da manhã até meia-noite. E só quando as forças acabavam que eles paravam de ler a palavra. E uma Bíblia só tinha que rodar para 300 famílias naquela igreja por 2 dias. Então ele estava triste, porque só depois de 2 anos a Bíblia voltaria para a casa dele para ser lida novamente. E a família que estava feliz era a família que naquele dia ia receber a Bíblia em casa. E uma dessas crianças foi pregar o evangelho na escola. E o governo chinês descobriu. Matou a criança que se converteu e prendeu a criança que evangelizou. E os pais normais. E o Mário dizendo: que pai terrível é esse que não está. A mulher mais emocionada dizendo: pastor, estão torturando meu menino todos os dias. Enfiam pregos e agulhas nas unhas do meu filho todos os dias, pedindo para ele negar Jesus. E o pai dizendo: pastor, meu filho não vai negar. Se eu conheço bem o meu filho não vai negar. E eles vão ter que tomar uma decisão rápida, pastor. Ou eles matam o meu filho, ou eles soltam o meu filho. Mas o meu filho não vai negar, e já são mais de 150 convertidos dentro do presídio. Ou eles matam o meu filho, ou soltam o meu filho. Você está entendendo isso? Ser homem não depende de como você vive, mas pelo que você morre. E você viu que a nossa vida está fácil demais? A gente tem a Bíblia até no aplicativo. E tem irmãos nossos chorando para ter uma Bíblia. Porque eles estão levando muito mais a sério que nós. Dizendo: eu quero acesso a palavras de vida eterna, porque eu quero o impacto dessa redenção, o impacto dessa transformação. Eu quero reconstruir quem eu sou, eu quero viver em plenitude, eu quero Deus. E a sua vida como homem está fácil demais porque você não quer resolver problemas. A vida de um homem precisa ser pautada no fato de que homens de verdade resolvem problemas. E eu poderia hoje emocionalizar você,
Mas eu quero que você faça um pacto com Deus racionalmente. Para uma nova ética de vida. Para um novo comprometimento. Como indivíduo, como marido, como filho. Se não é casado, ame violentamente sua primeira mulher para poder ser digno da segunda. Se você é casado, honre violentamente sua segunda mulher, homenageando a primeira. A melhor maneira de você honrar sua mãe é abandonando-a, sendo um marido espetacular. E a melhor maneira de honrar sua futura esposa, que é a mulher que virá, é honrar de maneira espetacular sua mãe agora. É abandonar a pornografia, porque a atriz que está te dando prazer foi objeto da cruz de Cristo Jesus. Jesus veio libertar a mulher que você escraviza por meio do seu vício. Não fazer parte da roda pornográfica do seu trabalho. Dá a dura nos seus amigos com a pornografia dos grupos que você está incluído. Se posicione. Seja homem, seja fronteira, seja interferência, incomode. Seja aqueles que chega e o assunto muda. Seja aquele que chega e os ambientes precisam se dobrar a você. Seja aquele tipo de homem que os amigos dizem, com ele não. Porque julgam que você é sério demais. Porque é melhor ser sério demais que ser considerado leviano demais. É melhor ser sal do que ser açúcar do mundo. Você não é chamado para agradar a todos. Você é chamado para agradar a Deus. Você é chamado para ser sal, dar sabor, significado, cicatriza. Mas se jogar no olho também, você é sal e o sal interfere. O sal se intromete. O sal é uma interferência em todos os componentes químicos de uma panela. Entendeu? Você está cozinhando ali. Quando o sal entra, ele não pede licença. As propriedades dele vão intervir nas propriedades de todos os elementos que estão dentro da panela. Então imagina você, homem de Deus, com unção, com a palavra, com coragem, com ousadia, com firmeza, com santidade, entrando nos ambientes. Sendo empresário com a nova ética, sendo político com a nova ética, sendo pastor com uma nova ética, sendo cidadão com a nova ética. É a coisa mais nobre que o mundo pode ver. Um homem macho, alfa, viril. Onde as pessoas olham e perguntam, que homem é esse? Porque é uma mistura de poeta e guerreiro. Ele brada, mas ele chora. Ele ora, mas ele confronta. Ele abraça, mas se preciso for, ele age. Que homem é esse? Que está aqui me ouvindo, mas deixou sua mulher com saudade. A sua presença é tão eficiente que você está me ouvindo aqui e não está fazendo um favor a uma mulher, você está fazendo falta. Você está aqui me ouvindo, você está fazendo falta para quem? Até Martinho Lutero, quando deixou o celibato como padre e casou com a freira Catarina, ele disse, eu aprendi em 1 ano de casamento que o monastério não me ensinou em 10. E
E eu descobri que toda missão de um homem de Deus é sair de casa pela manhã e deixar sua esposa com anseio pelo seu retorno. Você deixou quem com saudade para ouvir esse tatuado falando? E os seus filhos têm medo quando você chega ou pulam no seu pescoço quando você chega? Você é aquela figura diaconal. Não tinha antigamente, está se perdendo isso, né? A igreja está modernizando e a gente não tem mais aquela figura raiz, diaconal, os presbíteros, os veião na porta, assim, aqueles caras que a gente já olha e fica com medo de ser moleque dentro da casa do Senhor. Você lembra dessa? Chegou esse tempo do resgate da referência. Eu quero encerrar incentivando você a algo. Volte para a sua igreja local com grande anseio de servir. E não luta pelo púlpito, não. Talvez o púlpito é coisa de gente pequena. Olha o que eu vou falar para você, como é complicado. O púlpito é coisa de gente pequena, porque a palavra ministro é servente mesmo, serviçal. Parece que é algo nobre, né, que a gente fala. Eu sou ministro do evangelho. E o sentido grego é diaconia, servo, garçom, mordomo. Então, se você quer ser grande, não vá para o púlpito, vá lavar o banheiro, vá para o estacionamento. Não, mas eu sou um apóstolo. Não, mas o apostolado já começa com o colete do estacionamento. Você só precisa decidir de ser uma figura máscula dentro da igreja para inspirar respeito, credibilidade e trazer as crianças para o conselho do Senhor. Encher a igreja de homens em todas as esferas. Tem homem no púlpito, tem homem no louvor, tem homem na portaria, tem homem lavando o banheiro, tem homem em tudo que é lugar. Infelizmente, é comprovado por meio de pesquisas sociológicas. 70% do voluntariado da igreja evangélica brasileira é composta por mulheres. É comprovado por pesquisa sociológica que quando uma mulher converte, menos de 10% da família vai para a igreja. E quando um homem converte, mais de 94% da família vai para a igreja. Então, querido, você não é um mero detalhe como homem. Você é a coisa mais perigosa que Deus criou. Por isso que o diabo gosta tanto de você. O diabo gosta muito de você, porque você é a coisa mais perigosa que Deus fez. Quando você entende como foi criado e para que foi criado, o diabo recalcula o Waze. Ele diz: ferrou meus planos, ferrou meus projetos. Ele descobriu quem é. Ele curou da amnésia, ele assumiu a identidade dele. Aí o diabo perde. Porque um homem refeito é uma cidade que vai ser construída. Onde há um homem, há uma cidade que vai ser construída. Onde há um homem, há um pedreiro da Nova Jerusalém. Você não é um acidente cósmico. Você é um... Deixa eu encerrar de fato falando isso. Você é a única bala que Deus tem para derrubar o inimigo. E a vida que você viveu até hoje molhou a pólvora. E você vai orar hoje em arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoe porque eu molhei a pólvora da única bala. Deixa eu falar para você. Se você for a única pessoa que Deus tiver hoje para mudar as situações, o que você faria? Você é a única bala que Deus tem para derrubar o inimigo. O que você vai fazer com isso? Mandei meus projetos pro celular do pastor. O pastor falou: eita, projeto demais. É isso. É porque eu acordo dizendo: eu sou a única bala que Jesus tem. Sabe quanto nosso ministério pagou para restaurar a vida de 4 ex-transexuais? Mais de 100 mil, irmão. E dói. É bonito amar, mas amar o próximo é caro. E você acha que eu quis? Eu tremia a cada TED.
A última 50 mil para tirar o bumbum que um cara colocou. Porque na minha lógica humana o que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu não tive pai. Quando eu conjecturei isso, meu Deus, 50 mil. O Senhor disse: se você achar caro dar dignidade aos seus irmãos, você só me informa, porque tudo que você é e tem hoje é dom, eu te dei. E você só tem porque eu te dei. Quando você achar caro cuidar dos seus irmãos, só me informa que eu te devolvo para Maceió para você comer farinha com açúcar. Mas enquanto você não reclamar do que eu estou mandando você fazer, eu continuarei a dar a você todos os instrumentos que você precisa para fazer o que eu mandei você fazer. Então por que eu assumo qualquer problema? Porque eu sou um homem. E o homem de Deus está aqui para resolver problemas. Eu sou a bala, irmão. Ou você acha que eu vou deixar a esquerda ganhar a narrativa que a igreja não ama? Porque esses caras convertem e vão com seio para a igreja. E ficam lá 5 anos, passando vergonha para vir à esquerda e levar os caras de novo para a mão deles. Ah, na minha frente não. Jesus usa a minha conta bancária. Irmão, eu não tenho medo de dizer para você, até esse mês, talvez meu ministério itinerante já produziu mais de R$1 milhão. Eu tiro o saldo agora das minhas contas bancárias e talvez eu não tenha R$100 na conta. E essa é a minha paixão. Se Jesus voltar, eu não tenho que explicar o inexplicável. Ó Deus, eu te amo. Se tu me amas e sabia quem eu amava, por que não salvou quem eu amava? Todo o meu dinheiro, por ser espiritual, também é sociológico. Me envolvo com qualquer problema, porque eu sou a bala de Jesus. Jesus pode dizer: tem um maluco lá, irmão, que eu salvei. Com ele a gente pode usar a conta bancária dele. Ele levou 12 carros meus ano passado, comprava um, ficava um mês, mandava dar. 12 carros em um ano. Minha esposa falou: vai comprar o carro dos sonhos? Eu disse: não tenho mais carro dos sonhos. Porque não tem segurança de comprar, ele vai levar. Pastor, alguém perguntou: por que você está dando tanto? Porque alguém não está dando nada. Porque se tivesse todo mundo dando, ninguém estava se sacrificando. O mundo clama pelos homens de Deus. Pergunta para minha esposa se ela acha ruim ter dado os 12 carros, ter pago 100 mil de cirurgia para os transexuais. Se acabava o culto, quando a gente era mera ovelha na nossa igreja local em Brasília, e eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e nós andávamos 2 horas a pé para ir para casa. Pergunta para ela se ela está achando ruim, porque não tínhamos nem o que comer, passávamos fome. E pregamos em 15 países por ano. Pergunta a ela se a equação deu errado. Pergunta para ela se ela teme estar do lado do homem que eu me tornei. Precisamos tomar uma decisão. Masculinidade é uma decisão. Não é um acidente. Quantas vezes, guarde isso, eu não deixei minha esposa com fome para poder honrar a Deus? Às vezes dizimar era tirar dela, ofertar era tirar dela. Um dia eu deixei ela com fome para dar uma oferta de R$65, uma oferta missionária. Ser Deus, ser pai e ser homem não é democrático. Guarde essa. Estou querendo encerrar de verdade, mas guarde essa. Ser Deus não é democrático.
Ser pai não é democrático, ser homem também não. Deus não pede permissão para ser Deus. Pai não pede permissão para ser pai. Sim ou não? Não peça permissão a ninguém para ser homem. Seja homem e não se envergonhe disso. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Baixa a tua cabeça. Senhor, nós sabemos que grandes coisas aconteceram nessa noite. Coisas espetaculares e extraordinárias aconteceram. Nós estamos diante da tua presença, Pai. Essa é a dádiva maior da cruz do teu filho. Somos teus amigos. Somos os teus filhos, teus amados. Homens estão rendidos aqui nessa noite, Senhor. Alguns buscando uma nova chance, Senhor, de se tornarem quem o Senhor, quem o Senhor os criou para ser. Nós os abençoamos. Nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, derrame do seu favor e graça sobre nós. Nos conduza aos caminhos de vida eterna. Exalta o teu nome, Senhor amado, a partir de nós. Livra-nos da garra do mundo, das garras do maligno. Nós dizemos sim a ti, nós queremos viver a tua vontade, nós queremos exaltar o teu nome. Leva embora todo o nosso cansaço, toda a nossa dor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo o desamparo que a nossa alma sente. Conduz-nos a ti, Senhor amado. Exalta o teu filho a partir de nós. Faça-se conhecido através de nós, Senhor amado. Obrigado por esse ambiente profético, Senhor, onde nós sabemos que o teu Espírito está tocando o espírito de cada um que está aqui. Novas coisas, grandes coisas, intervenção do alto, céu na terra. Nós estamos recebendo como um download, Senhor, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vida, nas nossas memórias. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Um novo batismo vindo sobre nós, um batismo de consciência, de responsabilidade, de ousadia, de coragem, Senhor, de foco para sermos e vivermos que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Exaltamos quem tu és e nos prostramos diante de ti e dizemos a ti, Senhor, faça em nós e através de nós o que lhe aprouve. Em nome do teu filho é que nós oramos. Amém. Eu quero passar rapidamente aqui 2 vídeos, rapidinho, para a gente falar de alguns projetos que estamos envolvidos. Vai completar 7 anos que nós estamos na Cracolândia, centenas de resgates já. Quando eu digo resgate, não é apenas pessoas que a gente traz para recuperação na casa de apoio, mas pessoas que a gente manda de volta para sua casa. Deus, ele me deu esse nome da pedra para a rocha, que é do crack, para a rocha que, no meu modo de ver, é Deus, Jesus Cristo. Por isso e assim surgiu o projeto. E esse projeto foi tomando uma proporção que nós não esperávamos e a gente tem tocado. Então, aqui é um dos banheiros. Na verdade, cara, a gente teve várias surpresas quando chegamos aqui. Não existia nenhum tipo de salão disponível. Aqui foi um prostíbulo, aqui do lado foi um boteco. E assim, quando a gente entrou aqui, a gente pegou esse lugar totalmente inundado, totalmente entupido. E a gente começou a fazer uma campanha para levantar recursos para desentupir, para trazer uma empresa
e, para nossa surpresa, foram encontrados 4 fetos dentro do nosso esgoto aqui. Então, se você olhar a situação que está, a gente já tentou de tudo, já quebrou, já refez, mas tem muita coisa aqui debaixo, tem muito lixo que vem dessas ocupações, mas essa é a nossa luta, nós estamos aqui por isso, né? Pessoas já abortaram, moças já vieram usar o banheiro para abortar, e deixaram o feto dentro do vaso sanitário. Então nós vivemos coisas terríveis aqui. A Cracolândia é muito mais que usuários de crack. Então é um cenário totalmente atípico. Nós estamos aqui simplesmente para dar um pouquinho de amor, um pouquinho de confiança para aqueles que já perderam toda a esperança. Então é um suicídio social a Cracolândia. E aqui a gente traz eles têm direito de tomar um banho, trocar uma roupa e assim vai. Nós temos irmãs que estão aqui hoje no projeto que tiveram 21 gestações. 21 gestações morando na Cracolândia. Então é algo realmente muito crítico, é um flagelo da sociedade e essa é a nossa dificuldade, mas nós não vamos parar, nós confiamos em vocês, beleza? Eu sou Robert Diego, né, como as pessoas me conhecem. Tenho 33 anos, sou daqui do Brasil, sou da cidade de São Paulo. Durante 12 anos eu vivi na transexualidade. Meu nome é Denner, eu tenho 24 anos de idade. Eu fui travesti durante 7 anos da minha vida. Hola, buenas noches, mi nombre es Robert Goicochea, tengo 36 años y soy del país de Perú. Yo viví una vida de transexualismo por 20 años de mi vida. Fiz cirurgias plásticas, fiz nariz, coloquei prótese, silicone industrial, tudo aquilo que desagradava ao meu Senhor. Vivi na prostituição durante 11 anos, me prostituindo. O Senhor fala assim: vinde a mim como estais, mas não quer dizer que eu vou permanecer do mesmo jeito, que eu vou ficar do mesmo jeito. A partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que Ele se apresenta e que você conhece esse amor, que você vai sentindo esse amor cada vez maior, eu falei: não, eu não posso dar as costas para isso. O meu irmão me falou que ele ia se apresentar a mim e ele se apresentou. Nós criamos um projeto chamado Paixão por Jesus, no qual nós engajamos pregadores, né, de renome no Brasil, as bandas, né, os ministérios de louvor. Nós fizemos recentemente, mês passado, cerca de 16 cidades. E ali a gente gera uma consciência que a cruz não é um poste. Deus quer ser amado em si mesmo, mas Deus também quer ser amado no outro. Então, se há só amor a Deus, a cruz é um poste. A cruz não é um poste. Ela é amor a Deus, mas ela é amor horizontal. Ela é amor ao próximo também. E nós engajamos a igreja com essa consciência. A partir dessa turnê, nós geramos um projeto secundário que se chama Baleia Solidária. Então, ali a gente recepciona projetos missionários e sociais para serem efetivados. Recebemos um cadastro de 240 projetos e elegemos 20 para serem apoiados durante um ano. E ali a gente dá apoio jurídico, dá apoio financeiro para aquele projeto vir a acontecer, né? Então, o último vídeo, que é o dos transexuais, só de passagem para trazer o irmão do Peru, a gente investiu mais de R$8.000. Então, no frigir dos ovos, esses 4 irmãos, 3 tiraram prótese de seio e 1 tirou prótese de bumbum. Chegamos à bagatela ali de 100 mil mês, 100 mil
o investimento para devolver dignidade à vida deles. O primeiro vídeo é do pastor Rica, que é pastor da Bola de Neve, está na Cracolândia de São Paulo, e ele diz que o crack é o menor dos problemas, porque o maior é tráfico humano e tráfico de órgãos. Esse bebê que nasce, já nasce para o crime organizado, junto com políticos e milicianos. Dessa parte eu preciso que vocês cortem. A criança já é vendida para ser esquartejada e os órgãos vendidos no mercado negro. Então, até o governo não quer que se tire a Cracolândia daquele lugar de São Paulo, porque não é o crack o problema. O problema é o tráfico humano e o tráfico de órgãos e de crianças ali envolvidos, né? Então, há um ecossistema agora ao nosso redor de projetos sociais e missionários. Eu acho que está no ponto aí as imagens, só para eu falar rapidamente. Missão Jiu-Jitsu no Sertão, em Juazeiro do Norte, que a gente está apoiando. Pode passar. Luand Surf, em Ponta do Ouro, Moçambique, que é uma escola de surf para crianças. Centro de Transformação Humana, em Macaé, Rio de Janeiro, que trabalha com crianças também. Expandindo o Reino, em Chorozinho, Ceará. Movimento Black Money, em Capital, que trabalha em empreendedorismo com a comunidade afrodescendente. A Associação Muito Além do Câncer, no Piauí, que trabalha com mulheres que foram ou são vítimas de câncer. Projeto Gaditas, em Uganda, África, que faz missões por meio do futebol. Associação Via Amor, São José do Rio Preto, dia 29 de setembro agora, a gente vai ter um evento de inauguração. Acreditamos que vai ser o maior padrão de trabalho com dependência química e moradores de rua. É um empresário local que era vendedor dentro do seu carro em todas as regiões do Brasil, até que ousou a Deus fazer uma oração violenta. Deus gosta de homem, e homem é violento. E esse velhinho fez uma oração violenta. Eu quero amar essa galera e não tenho dinheiro. E hoje ele é o maior exportador do mundo de miúdos de boi. Do nada para ser milionário do dia para a noite. Só em obra social, em São José do Rio Preto, ele já investiu mais de 50 milhões. Ele construiu uma igreja de 11 milhões, uma igreja compartilhada. Se 50 igrejas quiserem usar a estrutura dele, não paga aluguel e bota o seu culto dentro da estrutura do cara. Olha que surreal. Então não há limite onde Deus tem um homem com coragem. Deus quer ouvir você. Bate no peito e chama Deus para briga, que ele gosta de brigar de vez em quando. Projeto Gerar, em Goiânia, é um projeto que trabalha com mulheres que tiverem gravidezes não programadas, né, indesejadas. Para não abortarem, aí a gente apoia por meio do projeto. Pode passar. A Motirô é o nosso projeto hoje em Brasília, no qual a gente dominou todas as escolas públicas da nossa cidade. Cuidamos de alunos, professores e reformamos a estrutura da escola. Aí, como é feito com o dinheiro da igreja, aí a gente quebrou as pernas de todo mundo, né? Então, ninguém nos resiste, porque a gente não aceita nenhuma intervenção do Estado e a gente diz que a gente banca. Aí hoje tem até vigília dentro das escolas e os professores tudo de esquerda. O Sol é para Todos é um projeto em Angola, no qual a gente vai trabalhar com os albinos. Temos uma reunião marcada com o vice-presidente da República, porque para eles o albinismo lá é uma maldição. E a gente vai discutir com ele que o albinismo tem que ser colocado como patologia. Olha que interessante, o africano pensa que é uma maldição. Então a gente vai provar, né? Já temos o projeto feito, que tratar o albinismo na proteção com um protetor solar é mais viável para Angola do que tratar o câncer de pele. Então a gente vai criar o projeto de lei para Angola recepcionar o albinismo como patologia, coisa que eles não fazem até hoje. São perseguidos, mortos. No ritual, né, de sacrifício humano, eles valem mais, porque como são negros que não são negros, o africano acha que para as entidades eles valem mais. Aí são caçados para serem mortos lá. Empreendedorismo Eva, nós temos de maneira hilária 2 projetos que a gente chama maçonaria e femenaria. O povo vê de longe e diz, pastor, é maçonaria, é? Não, irmão, a gente só está tirando onda, é maçonaria.
com o conceito hilário de fraternidade, uma confraria de homens e de mulheres de Deus. Fizemos o de homens e levantamos mais de 500 mil, compramos um terreno e vamos construir nesse terreno um lugar para cuidar de mulheres que foram vítimas de abuso ou violência e ensinar para elas também empreendedorismo. A casa do John, João é meu filho, está com 9 anos, está autista, mas não é, porque não está escrito em Gênesis 1. Mas Deus falou algo ao meu coração. Existem milagres que eu quero fazer na comunidade e não na individualidade. Então tem milagres que Deus faz para você, para a sua individualidade. Mas situações como essa, Deus perguntou para mim, através de um pastor que me desafiou: tem quantas famílias autistas na sua cidade que não conseguem ter nenhum amparo? Você é um cara que se tornou bem sucedido e consegue pagar a terapia para o seu filho. E um pai com salário mínimo, como que paga uma terapia de 10 mil para o filho especial? Então, esse homem de Deus me disse: Deus está dizendo que só faz sentido curar teu filho se você antes encontrar a comunidade. Aí eu falei: eita. Aí qual é a nossa decisão? Estamos comprando um terreno também, e nesse terreno a gente vai criar a casa do John. E o que a gente vai fazer ali? Recepcionar toda a família autista para cuidar da criança e da mãe, porque é comprovado pela psicologia que a mãe de uma criança especial tem o mesmo nível de estresse de um soldado pós-guerra. Então a gente vai fazer o projeto para cuidar da criança e cuidar da mãe. E nesse projeto, imagina, 500 famílias autistas na casa do John. Aí faz todo sentido o dominó ser liberado por Deus. Cura do João, agora não é mais individual. Então imagina, a proliferação de um espetáculo que Deus pode fazer dentro de uma realidade dessa. É isso que seu irmão maluco tem feito pelo reino de Deus. Peço suas orações sempre, tá? Não esqueça de nós. É às vezes duro essas realidades, né? Lidar com elas não é fácil. O diabo é derrotado, mas sempre tem suas artimanhas de ficar gerando palhaçada contra nós, né? Contra os eleitos de Deus. Então sempre nos cubra em oração. Peço com você, com muito carinho, a sua maneira de contribuir para que a gente faça esses projetos funcionarem, que são os nossos livros. Trouxe 3 dos meus livros. O primeiro se chama Manifesto. É um livro colaborativo que eu escrevi com mais 8 pastores. São 9 pastores num livro só. Gustavo Paiva, Vitor Azevedo, André Fernandes, Leandro Barreto, Davi Lago, Felipe Valadão, tá todo mundo aqui, tá? R$40 o manifesto. Trouxe meu livro Missional, Missionários em um Mundo de Incertezas. Como ser um cristão relevante segunda-feira pela manhã. Como levar o domingo à noite para segunda de manhã. É o que eu tento inspirar você aqui. E Jesus, Sou Gay e Agora. É o livro que eu menos vendo, porque as pessoas acham que é só para quem é gay. Então não é, gente. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho para todo crente. Se você concordar, se tornou epidêmico essa questão de sexualidade. Então você precisa ter total conhecimento, não só bíblico, de como abordar, de como amar, de como confrontar. Então aqui a gente tem testemunhos desses homens e mulheres de Deus que a gente tem transformado. E aqui eu escrevo ao cristão, aos pastores e aos pais, como fazer, como abordar, como tratar, como nivelar os pecados. É só mais um pecado, não precisa excluir demais e nem favorecer demais. É mais um pecador querendo se tornar santo. E o processo é o mesmo. O que fazer, pastor Anderson? O mesmo. Então aqui eu ajudo. Todos os 3 livros dão R$117. Se você levar os 3, que é o que eu recomendo para você, para ajudar o seu irmão e abençoar a sua vida, o combo vai sair por R$100 apenas. Você pode dividir em 2, 3 vezes lá no seu cartão. Se cada um de vocês aqui, mediante a gratidão de um momento como esse, estiver grato de fato, eu peço a vocês a dar munição ao seu irmão. Tá bom? Passando lá no fundo e abençoando o nosso ministério para que a gente continue de forma efetiva
Se você é maluco e tem bala na agulha, quiser apoiar algum desses projetos, junto com o Retiro de Mulheres, a gente está construindo um retiro para cuidar de pastores e missionários em depressão. Então a gente está abraçando tudo, foi a graça que Deus deu, não cansa. Quando há uma ordem de Deus, há uma unção que nos renova. Mas com seu apoio há um consolo muito maior. Então, se Deus plantar no seu coração, ser um apoiador, um investidor, um mantenedor, fala com a gente ali também no final, tá bom?